E aí galera, tudo bem? Charles Laveso aqui, vim trazer mais um episódio do Desenho Terapia e como ultimamente a gente tem feito, eu tenho simultaneamente falado do tema que eu gostaria de abordar e ao mesmo tempo mostrando um desenho sendo feito. No momento eu estou fazendo um trabalho que me despertou uma vontade de compartilhar com vocês, fazendo uma ligação com esse tema desenho terapia. Eu gosto sempre de associar esse nome, porque quando eu penso em desenho e eu penso na função terapêutica e meditativa que o desenho nos proporciona, eu também tento fazer uma analogia de coisas que eu percebo no desenho que refletem em todas as áreas da nossa vida. Então, por exemplo, você vai entender a hora que eu te mostrar. Eu quero falar hoje sobre contrastes. Tem muita gente que me pergunta como que eu sei se o desenho já está num contraste legal, se não tem que escurecer mais, se não está muito claro. E isso também era uma insegurança minha quando eu comecei a desenhar. Eu percebia que meus trabalhos ficavam muito claros. Só que é curioso, eu vou contar uma pequena história que aconteceu. Eu desenhava e eu gostava do meu trabalho, eu achava que estava legal, eu gostava também da tonalidade dele, eu comparava com a fotografia e eu achava que estava razoável. Porém, uma vez, e aí com essa história você também consegue pegar uma sacada, uma vez eu fui entregar uma encomenda e ao entregar, claro que no momento que eu fui levar o desenho, para mim estava ótimo aquele desenho, senão eu não entregaria, né? A gente desenha até chegar num ponto que você olha e não vê mais o que fazer. Então chegou nesse ponto e eu fui levar para o cliente. Cheguei, entreguei, eu me lembro que era um salão de cabeleireiro no Jardim Taquaral, em Campinas. E aí eu cheguei, entreguei, ele pegou, agradeceu, gostou bastante, elogiou, e ele era o cabeleireiro do salão. E enquanto ele pegou a encomenda, tinha muitas pessoas sentadas ali esperando, aguardando a sua vez, isso faz mais de 20 anos atrás. E aí ele pegou, olhou, elogiou meu trabalho, me pagou e eu saí. No momento que eu estava saindo, me deu a curiosidade de olhar para trás e ver se ele estava mostrando o meu trabalho para as pessoas que estavam ali, né? Porque eu vivia disso, então quanto mais pessoas soubessem que eu estava fazendo isso, melhor. Aí ele estava mostrando, e ele estava com o desenho levantado assim, mostrando para as pessoas. E a hora que eu olhei, eu tive a experiência de observar o meu desenho por um ângulo que eu nunca tinha parado para observar, e aí fica uma sacada. Eu estava a aproximadamente uns 10 metros de distância do meu desenho. E quando eu olhei, era muito pálido o meu desenho. Era muito branco. Eu só enxergava os olhos, né, aquela parte escura do desenho, alguma coisa do cabelo, mas o restante era tudo... Era um espectro, né? Era um fantasma, era uma coisa assim que não tinha definição. Diferente de alguns trabalhos, eu ia dizer muitos, mas não muitos, alguns trabalhos que eu via de longe, por exemplo, quando você vai numa exposição e você vê um trabalho em preto e branco, ao longe, coisa de 8, 10 metros de distância, você fica confuso se aquilo é uma fotografia ou é um desenho, por conta dos contrastes que são muito agressivos, são muito vivos. Você tem que chegar perto para ter certeza. E o meu desenho naquela hora, ele não trazia essa dúvida se era desenho ou se era uma fotografia. Não, era óbvio que era um desenho, porque era muito apagado, era muito superficial, sabe? Os contrastes não eram evidentes, as luzes não saltavam, as profundidades não podiam ser percebidas. E aí naquela hora me caiu uma conclusão. Eu falei, poxa, eu vou perguntar para alguns artistas o que eles acham do contraste do meu trabalho. E aí fui e perguntei a um deles, ele falou, eu acho que você pode acentuar um pouquinho mais. Então aqui já fica uma dica. Se você desenhar, procure observar o seu desenho por outros ângulos.
principalmente por outras distâncias. Se você puder colocar ele numa parede, olha, só por essa dica aqui já vale um like teu nesse vídeo, hein? Você coloca ele à distância e caminhe uns 8, 10 metros e observe. Se você vê que os contrastes estão muito apagados, você precisa evidenciar. Se você vê que estão muito fortes, você tem que diminuir. Ah, e como que eu vou saber se está forte ou se está fraco? Só de olhar assim? Não. Você coloca o teu desenho e você coloca a referência ao lado. E se você tiver a possibilidade de ter a referência nas mãos também, de repente no teu celular, alguma coisa assim, você olha o teu desenho de longe e compara com a referência que você tem na mão. E se você puder ter a referência impressa para colocar ao lado do teu desenho e olhar à distância, seria bastante interessante. Deixa o seu like aqui só por essa dica, beleza? E agora no desenho eu vou mostrar a respeito disso e aí você pode dizer, mas o que isso tem a ver com desenho terapia? Tudo. Por quê? Porque contraste é algo que evidencia as diferenças. Ou seja, quando a gente começa a prestar atenção na nossa evolução, no nosso comportamento, na nossa respiração, no momento em que a gente está desenhando e que a gente consegue perceber não só o desenho que está sendo feito, mas principalmente como que você está se sentindo ao desenhar. Você está se sentindo ansioso? Você está se sentindo preocupado? Você está sentindo medo? Você está se sentindo inseguro? Você está relaxado? Você está feliz? Você está concentrado? Você está focado? Você está preocupado com outras coisas? Você está tenso? Você vê que se eu for trazendo adjetivos aqui de como você pode estar se sentindo, eu fico aqui por uns 10 minutos mencionando várias coisas. Se você está em paz, se você está triste, se você está feliz, se você está animado, se você está inspirado, se você está desmotivado. Percebe que não acaba isso? Porém, todas essas nuances de sensações, elas são acompanhadas de um contraste. Como assim? Quando eu digo que eu estou animado, ou melhor, quando eu digo que eu estou inspirado, essa inspiração, ela faz contraste, ou seja, ela gera uma contrapartida com o desmotivado. Então, à medida que eu percebo que eu estou ou não desmotivado, eu também consigo notar o meu nível de inspiração. Ah, Charles, e para que isso é importante? Isso é importante para a gente ter maior controle sobre aquilo que a gente sente, para que a gente não seja dominado pelos contrastes dos nossos pensamentos e a gente comece a se perder. Por quê? Quando o contraste é rígido, é agressivo, como eu falei no desenho, ele é facilmente percebido. Porém, quando o contraste ele é sutil, ou seja, você vai aos poucos passando de desmotivado para inspirado ou de inspirado para desmotivado, você acaba não percebendo e muitas vezes você manifesta sensações durante o momento em que você está desenhando que pelo fato de você não se auto-perceber, você acaba parando de desenhar sem nem saber o porquê. Então, é muito importante você estar atento a isso. Da mesma forma que você coloca a atenção sobre o contraste dos seus desenhos, coloque também a atenção sobre o contraste ou focado nos contrastes daquilo que você está sentindo, das suas sensações, durante o momento que você está desenhando ou em momentos que precede o ato de desenhar. E agora eu vou mostrar um pouco no meu desenho o que é esse lance de contraste. E eu vou dar algumas dicas práticas que eu aplico nos meus trabalhos que me ajudam a aumentar o contraste dos desenhos que eu faço. Bora ver? Olha, esse desenho aqui tem alguns exemplos clássicos de contraste. Ele não é um desenho com contrastes duros, mas tem alguns brilhos duros. E quando eu falo de contraste, eu não estou falando necessariamente só de sombras. Muitas vezes as pessoas acham que
um desenho com bastante contraste é você exagerar onde tem sombra para poder dar aquela nuance de escuro e claro, né? Porém não é assim, ó, esse desenho ele não tem pontos muito escuros e em nenhuma parte, porém ele tem pontos muito claros. Então quando a gente pensa em contraste, quando o desenho ele tem pontos muito claros, muito brancos como esse, ó, brilhos duros que a gente chama, eu procuro sempre trabalhar o cinza de uma forma de uma maneira muito uniforme. Então, por exemplo, aqui eu vou ter alguns brilhos bastante agressivos, assim como esse. Eu poderia ter preservado o papel e ter deixado branco aqui. Mas, quando eu deixo branco, eu percebo que o contraste, que é o nosso assunto aqui, ele não fica tão duro quanto eu gostaria que ficasse, assim como esse. Então você vai entender, ó, quando eu faço assim, eu tenho a possibilidade de vir com uma borracha e apagar. Ó, a hora que eu apago, olha só, isso é contraste, você vê? Muito duro, muito branco, muito nítido. E aí eu venho com a borrachinha e aí eu vou trabalhando. Essa é uma caneta borracha Mono 0 2.3. Se eu virar aqui não vai focar, mas é 2.3 a espessura dela. Então eu faço alguns pontos aqui que fica muito branco. E isso é um exemplo de contraste agressivo. Essas coisas não existiam nos meus desenhos antigamente, quando eu comecei a fazer. Eu tinha medo de fazer isso e estragar o desenho. E na verdade era exatamente isso que estava faltando, essa agressividade, entre aspas, para fazer sobressair a luz. Uma coisa que você precisa entender, alguns desenhos eles são ricos de sombras agressivas e outros desenhos são ricos de luzes agressivas. É legal sempre quando você for encontrar uma referência para trabalhar, você buscar essa informação na hora que você estiver procurando a fotografia. Então você achou lá uma fotografia que tem informações de brilhos muito intensos, isso é muito interessante. Você pega lá também uma foto que tem informações de sombras muito agressivas, isso também é interessante. Por que desenhos de rosto molhado, por exemplo, chamam muita atenção? Ó, aqui, só abrindo um parênteses aqui, é uma borrachinha elétrica, eu vou limpar ela porque ela está com a ponta um pouquinho suja. E ela também dá a possibilidade de fazer brilhos aqui muito intensos, ó. Então, por que desenhos de água, rosto molhado, a galera do desenho aí gosta muito de fazer? Porque ali tem essas informações, principalmente de brilho. Cada gotinha d'água que você faz num rosto tem informações de brilhos muito agressivos. E isso é o que chama atenção quando alguém vem e faz um desenho de um rosto molhado. Tá vendo? Ó, aqui é um outro exemplo de um contraste duro. Olha, aqui também existe um contraste, mas olha que sutil. Aqui é claro, aqui é mais escuro que aqui. Só que é tão suave que não é percebido. Então, se você pega retratos cujas transições de escuro para claro são assim, ó, sutis, quase imperceptíveis, chama-se pouco a atenção o seu desenho. A tendência a ficar um desenho muito sem vida é grande, tá? A probabilidade é grande. Então, é sempre interessante que você busque imagens onde o brilho seja forte ou a sombra seja muito escura. Isso chama muito a atenção das obras que você escolher para trabalhar.
tá? E isso também na sua identidade, no seu comportamento. Comportamentos cujos contrastes são muito agressivos chamam a atenção. E quando eu falo agressivo, eu não estou dizendo violento, eu estou dizendo perceptível, sabe? É facilmente notado, é facilmente percebido. E essas coisas chamam muito a atenção. Nos dois sentidos, para distanciar as pessoas da gente e da nossa arte, ou para aproximar pessoas da gente e da nossa arte. Esse é o tema nosso hoje aqui do Desenho Terapia. Contrastes. Quais os contrastes da sua vida que têm favorecido os seus comportamentos e a sua evolução? Evolução no desenho tem contrastes suaves. Você não consegue ficar bom de hoje para amanhã. É um trabalho assim. Você começa assim hoje e depois de um mês você está assim, ou seja, quase não se percebeu, tá? A evolução é gradativa, é gradual, é contínua e é ótimo que seja dessa forma. Degradês muito agressivos no seu nível de evolução causam desconforto. Então, preste atenção. Olha, vou falar para você, esse vídeo aqui teve várias sacadas interessantes para você aplicar nos seus desenhos. E agora, para finalizar, eu te convido para participar da semana que vem, agora amanhã, a primeira live da Imersão Desenho Terapia. Tá vindo um evento fantástico aí pela frente. A imersão é apenas o primeiro passo de algo muito grande que eu vou trazer para vocês aí. Eu diria que é o projeto da minha vida que está por sair. E essas aulas de desenho terapia aqui é apenas para te dar uma degustação do que está por vir. Beleza? Grande abraço e vejo você amanhã na nossa live. Valeu!